Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 47º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre as 10 dúvidas mais frequentes sobre morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Gente, se tem um bicho que as pessoas têm muitas dúvidas ou curiosidades, é sobre os morcegos. Ao longo de todos os episódios do podcast, a gente já respondeu várias dessas dúvidas. E se vocês quiserem mais informações, vocês podem buscar os episódios específicos que eu vou indicar ao final de cada pergunta. Então hoje o episódio vai ser um bate-bola rápido sobre as 10 principais perguntas que eu mais recebo ou leio por aí na internet. Então a primeira pergunta é: todo morcego chupa sangue? A resposta é não. Das mais de 1.400 espécies de morcegos que existem no mundo, somente 3 espécies se alimentam de sangue, sendo que destas 3, 2 se alimentam preferencialmente do sangue de aves e apenas uma espécie se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos. E essas 3 espécies que se alimentam de sangue ocorrem somente na América Latina. Então, para saber mais detalhes sobre isso, vocês podem escutar os episódios 2, 8, 35 e 40. A segunda pergunta é: todo morcego transmite doença? A resposta também é não. Os morcegos, assim como quaisquer outros animais, vão ter milhares de micro-organismos no corpo. E vários destes micro-organismos podem causar doenças nos seres humanos. Então, o contato com morcegos ou com qualquer outro animal, especialmente os animais silvestres, deve ser sempre evitado, porque a gente não tem como saber só olhando para o animal se ele está infectado e transmitindo algum micro-organismo que é perigoso para a gente. Mas das pesquisas que já foram feitas com morcegos, já foi verificado que alguns micro-organismos extremamente perigosos, como por exemplo é o vírus da raiva, não é tão frequente assim como a gente imagina. E isso nos leva à terceira e quarta perguntas, que são: todo morcego tem raiva? E se eu ver um morcego caído no chão, o que eu tenho que fazer? Não, a grande maioria dos morcegos não tem raiva. Embora a gente ainda não saiba muito sobre a epidemiologia da raiva nos morcegos, a gente sabe que a incidência da raiva nos morcegos não é tão grande assim, e esses animais também morrem da doença. Uma das coisas que a raiva causa nos morcegos é a queda dos animais. Assim, quando a gente encontra um morcego caído no chão, ele pode ter caído por vários motivos diferentes. E um desses motivos pode ser a raiva. Então, se você encontrar morcegos caídos no chão, independentemente dele estar vivo ou morto, você precisa isolar esse animal com um balde ou com uma caixa de papelão e chamar imediatamente o serviço de zoonoses do seu município, para eles recolherem esse animal e fazerem o exame da raiva. E caso ele dê positivo, para o pessoal desencadear uma série de ações de prevenção da doença na região. Lembrando, gente, que todo mamífero é susceptível ao vírus da raiva. Não é só o morcego que pega e transmite essa doença. E lembrando também que os cães e gatos devem ser vacinados anualmente contra a doença e que a vacina antirrábica é aplicada gratuitamente pelo SUS através dos serviços de controle de zoonoses dos municípios. Para escutar episódios que falam sobre a presença ou a transmissão de doenças por morcegos, você pode escutar os episódios 3, 4, 5, 6, 12, 13 e 19. Ou seja, a gente tem muito episódio já publicado sobre esses assuntos. Agora, se você quer saber mais sobre o aparecimento de morcegos na sua casa e o que você deve fazer para evitar, ou qualquer outra coisa relacionada, você pode escutar o episódio 7.
A quinta pergunta, e talvez uma das mais frequentes, é: morcego ataca? Não, gente, nenhum morcego ataca. Nenhum vem pra cima da gente pra nos amedrontar ou ferir, mas todos eles, assim como qualquer outro animal silvestre, morde pra se defender caso sejam manipulados. O que muitas vezes as pessoas chamam de ataque são os comportamentos de voos rasantes que os animais podem apresentar, mas esses voos são apenas voos. O que as pessoas também associam a ataques são as mordeduras feitas por morcegos hematófagos, como a gente já discutiu no episódio 8, então dá uma conferida lá para mais detalhes. A sexta pergunta é: morcegos são cegos? Não, eles não são cegos. Todos eles enxergam. A maioria enxerga em preto e branco, e eles possuem olhos adaptados à baixa iluminação dos ambientes. E além da visão, eles também apresentam mais um outro sentido que nós não temos, que é a ecolocalização. Então, mesmo em ambientes completamente escuros, eles conseguem voar sem bater em nenhum obstáculo. Para mais informações sobre isso, vocês podem escutar os episódios 11 e 14. A sétima pergunta é: morcegos fazem ninhos? Não, eles não fazem ninhos que nem as aves. Eles apenas vivem em colônias em que vários indivíduos de uma mesma espécie se abrigam juntos e geralmente eles ficam bem pertinho um do outro. Para saber mais sobre a reprodução dos morcegos, você pode escutar os episódios 9 e 18. A oitava pergunta é: morcego bota ovo? Não, eles não botam ovos. Os morcegos são mamíferos placentários, ou seja, o feto se desenvolve dentro do útero na barriga da mãe e nasce completamente já formado pela abertura vaginal da mãe. Sobre esse assunto, você também pode escutar os episódios 9 e 18. A nona pergunta, que é muito comum também, é: os morcegos são parentes dos ratos? E a resposta é não. Embora muita gente ache eles parecidos em alguns aspectos, eles não são parentes e não estão evolutivamente muito relacionados uns aos outros. O episódio sobre esse tema ainda não está disponível e ele vai ser lançado só em 2022. Então aguardem que logo logo a gente vai conversar sobre a evolução dos morcegos. E a décima pergunta, que é uma das campeãs de buscas na internet, é: como matar morcegos? Gente, não pode matar morcegos. É proibido e crime federal isso. Esses animais são protegidos por leis em todo o mundo por causa da tamanha importância ambiental e econômica desses animais. Então, se você estiver tendo problema com morcegos na sua casa, você pode solucionar o problema de várias formas, como, por exemplo, com a iluminação noturna e a vedação ou telamento de algumas áreas, como, por exemplo, telhados. Matar os morcegos não vai resolver o seu problema, qualquer que seja ele. Para saber mais sobre como prevenir o aparecimento ou promover o desalojamento correto e seguro de morcegos que estejam na sua casa ou região, recomendo que você escute o episódio 7, em que eu dei várias dicas de várias coisas que podem ser feitas em diferentes tipos de ambientes. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!